Queria primeiro agradecer a todos vocês a presença em bastante número, que a gente entende, tendo em vista ser sábados, dia de sol, onde Maceió tem o costume de ir à praia, ou shopping, em outros lugares, né? E vocês tiveram interesse de vir aqui conhecer o nosso projeto, que nós estamos elaborando com muito carinho para uma nova proposta para vocês. Queria agradecer, primeiramente, a presença de Carolina Valões, minha colega juíza, dos procuradores do Estado, Sheila Survagi e Thales Amaral, e também agradecer, em nome de nossos pais, que é a nossa formação, nossos valores estão aqui presentes, em nome do senhor Marcial e a senhora Marias Coelho, dizer que nossos valores são fruto da criação de nossos pais. E eu agradeço em nome aos meus pais, aos pais de Luiz Vale, e em nome de vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado. Bom, de início, nós vamos fazer a apresentação da nossa equipe, e a nossa equipe que a gente fez, que a gente criou, já tem uma história de aprovações, vocês vão perceber no decorrer da nossa exposição, e a nossa intenção hoje aqui para vocês é demonstrar que nós criamos esse espaço justamente como nós, enquanto concurseiros, queríamos que nós tivesse esse espaço para nós nos desenvolvermos e passar no concurso público. O nosso primeiro que eu vou apresentar aqui é o Luiz Vale, ele é procurador do Estado, passou na prova da Procuradoria do Estado no 7º período, antes disso, 7º período da faculdade, antes disso já tinha passado em diversos outros concursos. O Marcial Coelho também passou em só 13 concursos. 13 concursos. De sorte. Hoje ele passou comigo no concurso da magistratura, onde eu conheci e passei já a o admirar, com a sua sempre postura correta, pessoa ponderada, e uma pena que ele saiu, mas saiu por uma coisa bem melhor, que a Procuradoria da República, e hoje ele está honrando as fileiras dessa nobre instituição. Veio somar e muito a nossa equipe, porque eu já conhecia o Luiz Vale de uma instituição que a gente participou em comum, e a presença e a vinda do Marcial foi assim algo surpreendente e que trouxe um dinamismo incrível que vocês vão perceber. A coordenadora do curso, que ela é a parte invisível do curso, mas que de suma importância para que vocês sejam bem recebidos, sejam bem atendidos, e qualquer dúvida e reclamações eventuais sejam atendidas prontamente, que a minha esposa, a Janaína Rotter. Ela foi coordenadora do Equipe 1, um curso que nós formamos, junto com uma outra procuradora do Estado, que nós prezamos muito, e que, no ano de nossa passagem lá, foi o curso que mais aprovou em Maceió. Então, nós trazemos essa experiência para vocês também lograrem êxito. E a Jana está trabalhando. Está trabalhando ali, vamos ver. E vocês perceberam, então, que os dois aqui são pessoas que sempre acertaram na arte de fazer concurso público. E eu, ao contrário, eu sempre errei na hora de fazer concurso público. Todos os erros possíveis e imaginários eu cometi. E aí já começa a contar a história da formação desse curso,
porque... Deixa eu só dar um bom dia rápido, pode ser? Bom dia, gente. Roubando a palavra um pouquinho do meu amigo, porque quando eu vinha para cá, eu me dei conta de uma coisa. E eu queria falar com vocês logo de início isso. Quando nós começamos esse projeto há uns meses atrás, ele era um sonho. E quando meu parceiro e amigo Yuli começou essa apresentação alguns minutos atrás, ele é uma realidade. E eu me dei conta que o que o ATC quer fazer por vocês é isso: transformar sonhos em realidade. Agora ainda não é minha hora de falar, mas eu já queria deixar esse recado. Que a gente programou tudo, cada um fala um. Obrigado. Já que o Marcial roubou a palavra, eu também vou pegar um pouquinho, né? Eu queria dar bom dia para todos vocês, é uma satisfação imensa estar aqui. E eu sei que a gente vai desenvolver o tema e vai explicar para vocês o quão inovadora é essa ideia e o quão importante é agregar esses elementos para que vocês possam obter êxito no concurso. Que é uma das coisas importantes para vocês profissionalmente, mas o engrandecimento pessoal também é outro lado que é importante, precisa ser trabalhado. Tanto eu, como o Yuli, como o Marcial, temos um apreço enorme por passar conhecimento, transmitir conhecimento para vocês, sempre numa relação muito amigável e muito intensa. E antes, só um pouquinho, fazer uma parte, só queria dizer para vocês que a gente, de certa forma, se combinou. É como se fosse um casal mesmo, tá? Que aí se conhece, vê lá, olho no olho, troca carinhos, elogios, e depois começa um relacionamento bem proveitoso e profícuo. Bom, com a gente foi assim, e a gente se complementa nas nossas diferenças e nas nossas qualidades, e é isso que a gente quer trazer para vocês, tá? Só uma parte. Obrigado. Bom, gente, então eu vou contar para vocês a minha história de concurso público. Eu comecei a estudar em concurso público no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e mais especificamente em Nova Friburgo, nossa terra, né, Ana? E algo incrível acontecia comigo. Eu gostava de estudar em conjunto, em grupo. E aí eu estudei com um rapaz, um amigo meu, e ele não sabia quase nada. Aí eu falei assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu estudo com você, e para mim vai ser um estímulo, a gente estuda junto e tal. E aí nós fizemos um concurso, nós fomos para a prova oral da magistratura no Rio de Janeiro, eu sempre, nas primeiras fases, quarto, terceiro lugar, chegava na prova oral, eu era reprovado. E o que era melhor era que o meu amigo passou, ele é juiz. Aí eu falei assim, não, o problema não é, o problema agora é estudar com mulheres. Então, o problema é homem, eu não gosto de homem, eu vou estudar com mulheres, estudei com mulheres, só com mulheres. E escolhi 5 mulheres para estudar. Formei 5 mulheres. Formei 3 juízas, não, 2 juízas e uma defensora pública. E aí eu caí por mim assim, gente, eu acho que eu sou uma pessoa, e eu não passei. Eu falei assim, mas assim, algo está acontecendo comigo, né? Então eu fui procurar uma pessoa, procurei um coach lá em Nova Friburgo, não é, Lilian Chaves, e ela me propôs assim, olha, Yuli, o negócio é o seguinte, você consegue fazer as pessoas passarem em concurso público, isso é fato. Isso é fato. Agora vamos fazer o seguinte, se você fosse a pessoa que você estava orientando, o que você faria? Pronto, aí eu comecei a fazer um coach com ela, e rapidamente eu passei aqui em Alagoas, graças a Deus, uma prova dificílima, né, Marcial? Na segunda fase eram 2.500 candidatos, passaram na primeira lista 19, Marcial estava, eu estava, minha esposa ficou por pouquíssimos décimos, não recorreu, infelizmente, e nós estamos aqui. Quando nós chegamos aqui em Maceió, fomos convidados para trabalhar na Lagoas Cursos. E lá na Lagoas Cursos, eu já com esse meu viés de orientar as pessoas, de chamar os amigos, alunos de amigos,
conhecer os rapazes, escolher o time de futebol. Às vezes eu não sei nem o nome do rapaz, mas o time de futebol eu sei. As meninas e tudo mais, conversando calmamente. E aí, as pessoas, poxa, mas por que você não faz um espaço seu? Nós fizemos a equipe 1, a equipe 1 floresceu bastante, mas eu caí doente. E aí eu caí doente de tanto trabalhar e outros fatores. E aí eu me ausentei da equipe 1 e criei um grupo de estudo em casa. E já esse grupo de estudo em casa já tinha uma pontinha de ATC. Funcionava o seguinte, era um grupo de 6 pessoas, né? 6 pessoas, né? 6 pessoas, e eu dava a matéria para eles estudarem, e na semana seguinte tinha simulado. E era legal porque tinha muita competição entre eles. Então, eles estudavam bastante para ver quem tirava em primeiro lugar ou não. Então, nesse grupo de estudo estava a Luísa, a Amanda, o Protásio, o Everton Protásio, a Laís e a Júlia. Então, funcionou bem legal, foi bem legal. Só que eu também adoeci e não consegui continuar. Também estava com sérios problemas na minha comarca, onde eu trabalhava, e eu realmente tive que parar com tudo e me dedicar à comarca. Em seguida, no casamento da Luísa, né, o Geraldo falou assim, mas por que vocês não reeditam esse grupo? Eu falei assim, não, reeditar da forma que estava, não estava, alguma coisa vai mudar. Aí eu falei assim, não. Aí ele falou assim para mim, por que você não faz uma turma para isso? Falou mais ou menos nesse tipo. Aquela ideia do Geraldo entrou na minha mente e eu comecei a formular algumas ideias e só consegui vislumbrar essa nova ideia com os 2 que estavam aqui, porque o Marcial já tinha ligado para mim há 1 ano atrás, falou assim, vamos fazer um projeto? Mas eu estava doente, então não poderia fazer. E eu não conseguia também pensar nesse projeto se não fosse também a presença do Luiz Vale. Então, quer dizer, quando nós fizemos a reunião, parecia que foi desculpa o termo, mas foi um furacão de ideias, e aí o ATC foi criado. A ideia do coaching veio do Luiz Vale. Não é? E aí, quando ele falou o coaching, vamos colocar coaching, e aí me veio na minha ideia tudo o que eu passei, não é? Na minha aprovação através do coaching, e nós estamos aqui para apresentar esse projeto. Então, nós falamos aí das nossas reuniões preliminares, e o que ficou mais incrível, próxima, foi, e aí ficou assim, ATC, né? Aula, que nós vamos, eu sou professor de constitucional e administrativo, o Luiz Vale, civil, processo civil, assim, poxa, mas o rapaz vai dar aula de civil, processo civil, é muita coisa, vocês vão ver que ele tem um poder de síntese incomum. E a capacidade de passar a matéria que realmente eu nunca vi igual. Ele tem um poder de síntese e é claro nas ideias, que faz com que vocês aprendam de uma forma surpreendente. Esse é o Luiz Vale. Né? No curso que nós fizemos em São Paulo, na formação, todos ficaram assim, muito animados, né? Com ele falava, o professor dava aula, e aí ele ia resumir o que o professor falava, e ele explicava melhor que o professor. Poxa, incrível, né? É verdade, né? E o Marcial, que vai ser professor de penal e processo penal, né? Também vai trazer toda a bagagem dele, da Procuradoria da República, para vocês aprenderem essa matéria, que algumas pessoas têm dificuldade em penal e processo penal. E nós temos o T de técnica. O que vem a ser técnica? Daqui a pouco cada um vai esmiuçar isso daí, né? O que é técnica? É técnica de saber se vocês estão estudando direitinho, como você faz o seu planejamento de estudo, se você está concentrado ou não no estudo, se você está usando a matéria que você mais sabe,
no seu pior horário e a que você menos sabe no seu melhor horário. Então, são técnicas e coisas assim, macetes, que nós vamos passar para vocês, e o coaching que nós vamos passar para você. Mas antes de falar do coaching, o que nós ficamos surpresos em relação à nossa sistemática, após nós pensarmos nisso, foi que o grande mestre da administração que criou esse ciclo PDCA, não é? Que é justamente você agir, não é? Depois você verificar. Nós vamos agir, vamos planejar, aliás, vamos planejar, agir e verificar. Isso é administração para o concurso público, não é? Então, está ali, olha, nós vamos estabelecer plano, fazer, verificar e fazer a ação corretiva. Então, esse é o fundamento do nosso curso aqui. Aliás, diga-se de passagem, esse curso, se vocês forem, eu estava conversando com a Carla Bina agora, assim, sabe de algum curso que na Paraíba que tem mais ou menos essa sistemática? Não, não tem. Não tem na Paraíba, não tem no Rio de Janeiro, não tem em Brasília, não tem lugar nenhum, só tem aqui. Porque essa é a nossa ideia. A nossa ideia que nós criamos foi aqui, em Alagoas. Essa sistemática já está sendo copiada por um curso em Brasília. Não é? Essa sistemática de fazer turmas reduzidas e dividir por 3. Nós fomos ver um outro curso e nós nos surpreendemos. Eu falei, gente, não é possível, eles estão copiando da gente. Não é? Eu falei assim, Marcial, vamos tirar um pouquinho daquelas informações do site, porque daqui a pouco, mas realmente, sem nenhuma presunção, vocês vão ver que o ATC vai funcionar para vocês, sim, de uma forma tranquila. E agora eu vou falar para vocês, basicamente, o que vem a ser o coaching. Aliás, não, minto, agora quem vai falar vai ser o Luiz Vale. O Yuli esmiuçou bem aí, fez uma apresentação interessantíssima no que diz respeito ao início, ao desenvolvimento do curso, como o curso foi criado e qual o projeto que nós pretendemos. Como ele bem falou, essa plataforma de ensino ela ainda não existe, tá? Ela foi criada por nós, congregando esses 3 elementos. A aula, que é extremamente importante para vocês. Todo curso hoje parte dessa premissa e se consolida única e exclusivamente nessa premissa. Na aula, a transmissão de conhecimento. A gente vai um pouquinho além. A gente mescla técnicas de estudo, de organização de horário, de organização de disciplina, de acompanhamento individualizado, e a gente traz uma ferramenta importantíssima, que é o coach. O coach é uma excelente ferramenta de desenvolvimento pessoal também. E ela vai proporcionar a vocês revoluções internas e transformadoras para que vocês consigam obter o seu objetivo. Então, com essa plataforma, com esses 3 elementos, a gente não tem um curso que faça ainda esse acompanhamento dessa maneira, como a gente vai fazer e como a gente vai trabalhar, sem qualquer presunção. Tá? Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como vai funcionar a sistemática de aula. Tá? Ou seja, o que significa o A para a gente, ou como a gente vai trabalhar a aula dentro do ATC. Tá? Isso foi pincelado, foi trabalhado, foi planejado. Nós planejamos, checamos, analisamos e vimos o que era melhor para vocês. Então, pode passar aí, Marcelo. Primeiro ponto é o seguinte, o estudo para concurso público ele passou por uma transformação intensa nos últimos anos. Tá? Primeiro, a gente começou, desde a sistemática do concurso, com as aulas presenciais. Era o grande foco nas cidades, e os professores se deslocavam para outras cidades para dar aula, até que surgiu uma plataforma online, que universalizou o estudo e foi extremamente importante. Tá? Vocês sabem que tem outros cursos aí que divulgam via satélite e transmite esse conhecimento. Só que, como tudo na vida é um ciclo, esse ciclo girou um pouquinho mais e a gente voltou não para um ponto de partida da aula presencial, mas para um ponto de partida transformado, que é exatamente o que a gente está trazendo para vocês. Tá? A aula presencial ela é importante, ela é relevante. Por quê? Porque na aula presencial o aluno consegue sentir o professor, consegue absorver o conhecimento e ao mesmo tempo trabalhar as suas dúvidas naquele momento.
Às vezes você está assistindo uma aula tela presencial, um vídeo, e aí passa o feeling daquele momento da dúvida e você não consegue voltar, mas você manda e-mail ou você tente entrar em contato, mas aquele momento é o momento que você precisa, é a âncora que você vai ter para poder transformar aquela dúvida em algo consolidado no seu conhecimento. Por isso, a aula presencial ela é extremamente importante por esse fator de aproximação, de dúvida, de questionamento. Vocês vão ter isso com a gente, tá? Exatamente essa proximidade, esse momento, essa interação e saber que nós estamos no mesmo patamar, no patamar horizontalizado, uma troca constante de conhecimento, e a gente vai trazer isso para vocês e a gente se prepara diretamente para isso, tá? Então, as aulas presenciais são importantes. Distribuir aula, dar aula, distribuir vídeos, isso todo mundo faz, tá? Se você entrar na internet, colocar no YouTube lá, aula de ato administrativo, você vai encontrar várias, vai poder assistir, mas a aula com contato direto, com a transformação do conhecimento, com a consolidação do conhecimento, isso aí é difícil de você encontrar, tá? E é isso que a gente está se propondo a trazer para vocês. Como foi que nós pincelamos ou escolhemos as disciplinas que seriam ministradas, tá? Seguinte, a nossa proposta é exatamente de trazer as disciplinas mais relevantes do Instituto para Concurso Público, tá? As que figuram em todos os editais e nos editais mais importantes, para ministrar para vocês. Ou seja, a gente estabeleceu uma plataforma de prioridade e ela começa nosso projeto são 3 módulos, tá? 3 módulos de 4 meses cada um. E o primeiro módulo tem o objetivo de traçar para vocês e consolidar o conhecimento nas disciplinas mais importantes, ou seja, aquelas que figuram em mais ou menos 80% dos editais, tá? Quais sejam? Civil, direito processual civil, direito administrativo, direito constitucional, direito penal e direito processual penal. Essas são disciplinas relevantíssimas. Com essa base, consolidando essa base, melhor dizendo, é que você vai ter a possibilidade de alavancar os seus estudos. A gente vai fazer mais do que dar aula, a gente vai acompanhar o seu desenvolvimento. E eu vou saber de cada um, por nome, pelo contato, pelo momento do coach, como você está se desenvolvendo e aonde você vai chegar. Tá? Eu, quando conheci a ferramenta do coach, da aula, quando a gente pensou num curso, eu pensei numa imagem que para mim é muito forte, que é um pai pegando na mão do filho e levando até onde ele quer chegar. É isso que a gente quer fazer com vocês. Se vocês, obviamente, se permitirem a isso e permitirem exatamente essa transformação. Então, a escolha dessas matérias foi essencial para que a gente pudesse traçar um planejamento. E esse planejamento, dentro de um ano, vai trazer para vocês uma mudança radical e substancial. Tá? E isso foi muito importante para mim quando eu estudava para concurso. Comecei a estudar para concurso ainda na faculdade, tá? No 3º semestre da faculdade. Aí muitos vão pensar, pô, você é louco, maluco, começou a estudar para procurador do Estado no 3º semestre da faculdade, mas foi consolidando esse conteúdo e essas matérias que eu pude obter aprovação ainda no 7º semestre, terminei em 7 semestres e meio, 3 anos e pouquinho eu terminei o curso de Direito, e aí eu já tinha passado para o concurso de procurador do Estado, porque eu estabeleci metas, me planejei, me organizei e me cobrei. Tá? Queria muito ter tido alguém e tive algumas pessoas que me ajudaram muito e me acompanharam nessa trajetória, que me puxaram e falaram assim, vai por aqui. E aí eu consegui. E muita gente precisa disso, se sente sozinho, acuado, quando está nesse momento extremamente difícil. E é esse apoio que a gente quer dar para vocês. Tá? O sistema de módulos foi um sistema pensado num planejamento. Tá? Ou seja, vocês não vão ver só essas disciplinas, essas 6 disciplinas básicas. Os módulos vão avançar e outras disciplinas vão ingressar também no conteúdo para que você possa consolidar os principais editais aí e ter a possibilidade de obter êxito. Na verdade, todo mundo já nasce gênio, né? Já tem um pouquinho de gênio dentro de si. O problema é que a gente não consegue encontrar dentro de nós mesmos as ferramentas necessárias para potencializar isso. E é isso que a gente também quer fazer aflorar em vocês. Tá? Os horários. Quando nós nos propusemos a montar a turma, montaríamos uma turma para funcionar nas sextas e sábados. Sexta à noite, sábado de manhã e sábado à tarde. Tá? Principalmente para atender aquele público
e as pessoas que trabalham, que têm outras atribuições, que precisam desse espaço para poder se desenvolver, e a gente sabe que o tempo é a ferramenta mais preciosa que a gente tem hoje em dia, né? Eu digo para vocês que uma pessoa de 80 anos daria tudo e mais um pouco para voltar aos 40 e ter a possibilidade de reviver alguns momentos da vida. E a gente desperdiça muito tempo em coisas circunstanciais. Então, a gente precisa também otimizar o nosso tempo. E vocês vão ver que a gente tem ferramentas poderosas para que vocês possam otimizar o tempo de vocês e trabalhar ele da melhor forma possível. E os horários ficaram na sexta e no sábado, sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde. E graças a Deus e graças a vocês, pelo apoio, pela confiança mais do que nunca, a gente vai ver que coach passa por uma relação de acordo, de confiança. A gente já fechou a primeira turma, são 30 alunos, né? 30 alunos não é um número aleatório, 30 alunos é um número importante para que a gente pudesse acompanhar, dividir, sistematizar e fazer o acompanhamento individualizado. Então, por isso que a turma com 30 alunos. E, em face do interesse dos demais e da procura que nós tivemos, a gente também teve a possibilidade de abrir uma nova turma que funcionará nas segundas, terças e quartas, pelo período da noite. Tá? Então, quem não tem a possibilidade de estudar na sexta e no sábado, estuda na segunda, na terça e quarta à noite. Tá? Então, essa é a nossa organização de horário, por enquanto. E a gente sabe que, depender da demanda, a nossa organização talvez passe por alguma reformulação, mas sempre de forma a melhorar. E nunca perdendo a qualidade. Nunca perdendo a qualidade. Sempre acompanhando, analisando e fazendo chegar a sua aprovação. Chegaram para mim e perguntou: Luiz, qual o seu objetivo? Qual o objetivo do ATC? Qual o objetivo do Yuli, do Marcial, com relação a esse curso, no que diz respeito ao percentual de aprovação? Falei, muito simples. O percentual de aprovação que nós queremos é 100%. Por que 100%? Porque a gente se propõe a isso e as ferramentas que a gente utiliza se propõem a isso. Quando a gente estiver falando e detalhando um pouquinho do coach, coach é resultado. Então, eu não quero 20%, 30%, 40%, eu quero 100%. 100% dentro do nosso planejamento, e é a nossa meta. E cada um de vocês tem a possibilidade de atingir essa meta, independente de quem seja ou a história de vida que tenha. Em relação eu vou pular um pouquinho aqui, em relação à nossa localização e o local que a gente escolheu para montar o curso. A gente pensou sempre, desde o primeiro momento, em qualidade. Tá? Nunca em quantidade ou em retorno extremamente absurdo financeiro. Nós pensamos na qualidade. E todo concurseiro que se preze tem um local para estudar. Ou seja, separa seu localzinho, sua mesinha, é um ritual, é um sacerdócio. Você separa, senta, organiza sua mesa, põe a caneta. Tem gente que é mais metódico, né? Coloca o cronômetro, liga o cronômetro, não olha para o lado, já começa a estudar. Quando vai no banheiro, para, volta, passa uma mosca, ele para, começa de novo. Então, tem gente que tem essa neurose um pouquinho. Mas o local é muito importante, porque você está acostumado, você se sente bem, você está num ambiente seguro, num ambiente que te proporciona desenvolver o seu raciocínio, e a gente pensou no melhor ambiente para vocês. Por isso que a gente escolheu essa localização, esse empresarial, que é um dos melhores empresariais aqui de Maceió, para que vocês se sentissem confortáveis, tranquilos, tivessem possibilidade de ter outras ferramentas, locais para vocês lancharem, enfim, tudo isso. E a nossa sala foi preparada, extremamente pensada para que vocês tivessem esse conforto. Isso é importante? Isso é importante para o aprendizado. Isso é relevante para o aprendizado. Se você está num ambiente desconfortável, barulhento e que te proporciona distração, você não vai conseguir aprender, você não vai conseguir absorver. E a gente organizou tudo a dedo, principalmente com as mãos, eu diria, preciosas do nosso amigo Marcial. É quase uma mão do artesã que vai lá e pinça e faz direitinho, mas é um cara extremamente organizado que agregou muito valor ao nosso curso, como disse o Yuli inicialmente. As matérias vão ser intercaladas, vocês vão ver as matérias se intercalando durante a semana, por quê? Porque o nosso cérebro, ele também cansa, né? O nosso cérebro também é uma ferramenta que cansa. Então, vocês podem tentar, por exemplo, passar uma semana estudando direito administrativo. Eu tenho certeza que quando chegar no terceiro dia, você não aguenta mais nem ver direito administrativo. Quer rasgar o livro,
matar o José de Santos Carvalho Filho, a Raquel, enfim, quem for. Então, por isso que a gente, dentro da organização do quadro horário, intercalou as matérias, sempre para que você pudesse o quê? Utilizar a outra parte do seu cérebro. Tá? Quando você está cansado numa matéria, você passa para outra, você parece que renova o gás, o potencial, fala, pô, outra coisa. E é outra coisa mesmo. Isso tem a ver muito com as conexões cerebrais e as conexões que se estabelecem no seu cérebro, porque você vai utilizar outra via, outra forma de raciocínio. Então, por isso que a gente intercalou as matérias e organizou um quadro horário extremamente relevante para vocês, mesclando a aula técnica e coaching. E dentro dessa perspectiva de organização e escolha de disciplinas e organização de horário, a gente também teve um cuidado pontual em lidar com as matérias que vão ser trabalhadas. Ou seja, trazer principalmente a base para vocês. Eu vejo aqui alguns alunos meus de faculdade e eu sou extremamente chato com eles no seguinte ponto: aproveitem o momento de vocês agora. Por quê? Porque o momento de vocês agora é um momento de construção de base. Muita gente não acredita em mim, deixa de lado, fala, não. Mas eu vejo muitas pessoas que acreditam e que transformam verdadeiramente seu ambiente. Aqui eu tenho um exemplo, o Váblio, foi meu aluno na faculdade, na CEUNI, e um cara extremamente dedicado, intenso nos estudos, e que eu acompanhei, tive a oportunidade de dar o incentivo necessário para ele, e ele hoje, professor, eu quero fazer o estágio da PGA. Eu falei, vai fazer e vai passar. E trabalhei com ele, dei ferramentas, e ele passou no estágio para a PGE, hoje é meu estagiário na PGE. Depois ele falou, eu falei, vai abrir o concurso para estágio do município. Eu falei, você vai fazer, vai tirar primeiro lugar. Estou mentindo? Que condição você ficou? Primeiro lugar. Tá? Então, é exatamente isso que a gente quer, e a gente tem esse cuidado de fundamentar a base. Nenhum prédio sobe se não tiver uma base sólida. E a gente escolheu essas matérias a dedo. Tá? Direito constitucional, você pode dar um... não, já não. Não, pode deixar aí. Isso. Direito constitucional, o Yuli fez um estudo técnico mais ou menos de uma semana para ver o que ele ia botar aí em direito constitucional, para consolidar isso para vocês. E tem aí, basicamente, um conteúdo amplo e necessário. Diria para vocês, isso no módulo 1, tá? Isso só no módulo 1. No módulo 2 e 3... a gente tem outra perspectiva de conteúdo e, obviamente, você vai avançando. E ali, por exemplo, eu não vou ler todos, porque a gente tem um tempo, mas diria que o último tópico ali, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, eu acho que cai em 90% das provas de concurso. Se você vai para uma prova de constitucional sem saber controle de constitucionalidade, você vai com a possibilidade de perder mais ou menos 30% da sua prova de constitucional. Então, e essas matérias foram pinceladas para que vocês pudessem saber, e sempre sabendo o que é mais importante na sua prova de concurso. Tem muita gente que se perde no estudo, tem muita gente que estuda coisas que não vão cair, coisas que não têm relevância, e a gente vai fazer o quê? Te dirigir para o que é mais importante, porque você vai usar para passar, para atingir o seu objetivo, sempre com o aprofundamento necessário. Tá? Então, administrativo, você pode passar aí, Marcelo. Administrativo também, princípios, poderes, administração direta, indireta, terceiro setor, atos administrativos. Isso aqui é extremamente importante. Atos administrativos, digo, é a base do direito administrativo, de certa forma. Eu falo isso porque eu dou aula de administrativo na CEUNI e sempre falo isso para todos, que o conteúdo que é dado em Administrativo 2, e engloba atos administrativos, serve para você entender e raciocinar em cima do direito. E aí você entender institutos lá na frente. Direito é lógica. Se você tem a base e as ferramentas, você consegue raciocinar em cima de qualquer caso. Tá? E você consegue pensar e achar uma solução para qualquer caso. Ok? Civil, que é uma tarefa hercúlea, diria para vocês, que é direito civil. Se vocês já viram e presenciaram o Código Civil, tem mais de 2.000 artigos. Né? Então, essa é a minha tarefa básica de trazer para vocês e trabalhar e detalhar esse conteúdo. Mas é uma coisa que, para mim, é extremamente engrandecedora. Eu vou para a sala de aula como se eu estivesse indo viajar para me divertir. É isso que eu faço.
Então, hoje sou procurador do Estado, sou advogado e sou professor. Se você perguntar para mim, Luiz, se você pudesse escolher só uma profissão, qual você escolheria? Professor. E ficaria lá extremamente realizado, porque é isso que eu gosto de fazer. Não tenho peso nenhum, não tenho problema nenhum com isso. Minha noiva está aí para falar a verdade. As minhas madrugadas são estudando. Que é estudando que a gente se atualiza e consegue trazer para vocês. Então, na minha madrugada tem 3 horinhas de estudo todo dia, além do que eu faço dia a dia. Dou aula, vou para a procuradoria, tenho meu escritório, enfim. Tá? Pode passar. Não, volta lá no direito civil, só um pouquinho. Então, eu vou trazer para vocês aí a base do direito civil. Lei de introdução às normas ao direito brasileiro, pessoa natural, pessoa jurídica, bens, teoria geral do negócio jurídico, obrigações, contratos e ainda contratos em espécie. Vai conseguir ver isso? Vamos conseguir ver isso. Tá? Você vai aprofundar? Vou também. Eu vou estar lado a lado com vocês. Pode passar, Marcelo. Processo civil também é uma outra disciplina muito resumida, né? Tem poucos pontos para você trabalhar no processo civil, né? Algumas coisinhas básicas. E o que eu tenho para falar para vocês de processo civil é que eu também já estudei um novo Código de Processo Civil, um novo projeto. Então, o que vocês vão ter? O novo com o velho. Tá? Então, eu vou fazer todas as comparações possíveis e inimagináveis com vocês, para que quando vier o novo Código de Processo Civil, vocês já estejam sabendo o que o novo Código trata. E essa análise eu já fiz e detalhei para que vocês pudessem ter acesso. Tá? Penal, que é com o mestre Marcial, também detalhadamente pensado com as mãos de artesão que o é. Panorama histórico, princípios, fontes de interpretação da lei penal, enfim, todo o conteúdo necessário para vocês. Processo penal também, a gente conversou inclusive sobre o detalhamento das matérias, e o Marcial pontuou quão importante são cada um desses conteúdos. E ao longo dos 3 módulos, obviamente, vocês vão ver e ter acesso a toda a disciplina. Tá? Essa parte de aula é uma parte extremamente importante. O aluno fala, eu vou para o curso. Vai ter aula boa? Vai ter aula muito boa. Mas vai ter outras ferramentas que também vão te ajudar. Tem gente que é muito bom, tem gente que é inteligentíssimo. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que é o meu melhor amigo, inclusive vai ser padrinho do meu filho, que há 4 anos ele tenta passar em concurso público. Não consegue. É inteligente? Inteligentíssimo. Muito, muito. Só falta saber usar as ferramentas. E não sabe. E é resistente. E não quer. Eu converso, digo, falo, mas a transformação tem que partir de vocês, né? A gente faz o possível para que isso aconteça. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o doutor Marcial. Obrigado, pessoal. Já eu volto também. Bom, agora volto para ficar mais um tempinho com vocês. Na nossa divisão, me incumbiram de falar sobre a técnica, né? O nosso T. E o nosso T ocupa um lugar de destaque na balança. Aliás, ele é a balança. Ele tem um equilíbrio aí. E naquelas conversas preliminares que nós tivemos, e não foram poucas, acredito que tenham sido, no mínimo, 12 antes da gente começar a fechar, né, o que é que seria o ATC, até o nome e tudo, a gente ficava pensando o que é que o concurseiro precisa. O que é que se precisa para passar no concurso. E nós 3 tínhamos a mesma sensação, ele precisa treinar, ele precisa praticar. Você pode até ir passando o slide, por favor, Vale. E por quê? Por que ele precisa treinar? Por que ele precisa praticar? Primeiro, por uma questão de desmistificação. Na hora que a pessoa está fazendo prova, a pessoa vai perdendo o medo, vai ganhando confiança porque está acertando. Isso é muito importante. Vocês vão fazer tantas questões aqui no ATC, tantas questões, que quando vocês estiverem na prova, vocês vão se sentir nas cadeiras do ATC. Não vai ser aquela cadeira bonita que a gente comprou, é verdade. Mas vai ser espiritualmente como se vocês estivessem aqui. É como andar de bicicleta. Na hora que você perder o medo, você se sente confiante e você desempenha melhor aquele papel. Desmistificação. Outro ponto, porque é importante? Porque você ganha em memorização. Já se diz que
estudar e não memorizar é o mesmo que não estudar. Então, isso é importante. Está revendo, está estudando, está gravando, está vendo o que errou, está corrigindo os erros. Ok? É importante também porque a gente quis criar para vocês uma espécie de obrigação. E o que é que pensamos nisso? O que é que pensamos para isso? Vamos colocar rotineiros e constantes simulados, provas objetivas e também questões subjetivas. Por quê? E eu falo isso com bastante tranquilidade, porque eu sou assim. Se o professor do colégio ou da faculdade não falasse uma palavrinha mágica chamada prova, eu não estudava. Não, preciso só... Agora, quando ele dizia, a prova é dia tal, eu nunca deixei de ir para uma prova sem estudar. A gente é assim, o ser humano é assim. Ele precisa de um deadline, ele precisa ter aquela obrigação. Então, a gente pensou, vamos sistematizar isso. Isso a gente até pensou se colocaria, vamos colocar no domingo ou num dia separado. A gente viu que isso é tão importante que a gente quis que isso compusesse o horário normal do curso. Vocês não faltem a essas questões, por favor. Por quê? Porque isso também vai ser fundamental no terceiro passo já, que é a aula técnica e coaching, na parte do coaching, quando a gente vai poder dar o feedback para vocês de como vocês estão indo. E vocês vão ter, porque corrigir e fazer prova objetiva é muito fácil, mas vocês vão ter, vez ou outra, um feedback das provas subjetivas. Porque fazer prova subjetiva, e você às vezes mostra para um amigo, ou você mesmo vê, o que é que eu errei? Mas a gente não vai ter essa pena, não, de não falar o que é que vocês erraram. Se for o caso de dizer, meu querido, eu acho que o seu português está fraco. O seu português está terrível. Você não passa assim, não vou dizer para não ofender nenhuma categoria. A gente vai falar, ter a liberdade de dizer isso para vocês. Até porque a gente vai ter encontros privados com vocês. Então, coisas que o amigo não diria, coisas que você não perceberia, nós vamos entregar isso para vocês. Por quê? Porque, como o Vale falou, a gente quer 100%. A gente vai atrás da aprovação de todos vocês. A gente vai puxar vocês pela mão, vai empurrar, no que vocês precisarem, a gente vai fazer. Bom, sim, e isso vai criar para vocês o quê? Um sistema de prestação de contas. O Vale vai explicar mais adiante, mas eu não tenho como entrar nesse assunto sem explicar. Bom, vocês já sabem, está no nosso site, que no primeiro dia de aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um sorteio entre os 30 alunos inscritos da turma, de forma, aqui eu fico com 10 pessoas, coordenador de 10 pessoas, o Yuli com 10 e o Vale com mais 10. Essas serão as nossas equipes. No melhor estilo The Voice Brasil. Bom, e aí depois, quando vocês fizerem as provas, digamos que... Como é seu nome? Desculpa. A Marluce seja a minha treinanda, vamos dizer assim, a minha cliente ou a minha coachee. Eu digo, Marluce, o que foi que houve aqui em Constitucional? Isso depois de você ter feito a prova. Só eu e ela. Você estava namorando demais ou foi o professor Yuli que estava fraco essa semana? E assim a gente vai. A gente vai criar um sistema de estilo, um pouco de vigilantes do peso também, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente quer que vocês cresçam com a gente. A aula ali, vocês viram, ela começa do comecinho. Quem prestou atenção, por exemplo, o que eu coloquei em penal e processo penal, a primeira coisa é panorama histórico. A gente quer dar base para vocês, porque ninguém chega longe sem uma base. Então, e o que é que a gente vai dizer a vocês? Tenham calma. O curso vai avançar e vocês vão vencer toda a matéria. Mas a gente quer que isso seja feito com qualidade. Bom, falei dos simulados. E aí, a gente fechou técnica. Por quê?
Primeiro que eu gostei do nome, assim, foi eu que sugeri, comentei e eu disse, aí eu fui olhar no dicionário, se eu tinha entendido certo mesmo. E aí, quando eu olhei no dicionário, eu digo, é isso. Essa é a definição que eu trouxe aí para vocês do dicionário. O que é técnica? Conhecimento prático, a prática, conjunto dos métodos essenciais à execução perfeita de uma arte ou profissão. Fulano detém a técnica de uma pintura, ou de uma colagem, ou de operar uma determinada máquina. O que quer dizer? Ele tem a expertise para aquilo. Ele sabe fazer aquilo. E a gente quer passar isso da nossa experiência para vocês. E que vocês tenham, com isso também, ganhos. A gente pensou também, em razão disso, na turma ser reduzida, né, já foi falado aqui. E sobre o número de horas-aulas. Vocês podem estar pensando, olha, só são 3 dias na semana. Na sexta e sábado não são nem 3 dias, né, são 3 turnos. Isso, em 4 meses, isso não dá muita coisa, não. Lê de engano. Quem fechou o contrato aí, está vendo que tem 194 horas. Na verdade, vão ser mais do que isso. A gente fez uma adaptação, porque a próxima semana já começa com aula, quer dizer, com coaching, né? Até o domingo. Então, vai ficar mais ou menos, não vou dizer exatamente, 201 horas aula. Isso é muito, gente. Em um módulo. Para vocês terem uma ideia, uma pós-graduação Lato Sensu, que demora 18 meses, 1 ano e meio, ela tem 360 horas aula. Então, a gente está dando em 4 meses mais do que a metade da pós-graduação. Isso vai ser num ritmo bom, porque vai deixar para vocês espaço na semana para vocês estudarem. Você passa aí, por favor, Vano. Mais técnica também quer dizer, eu já falei dessa palavra, em expertise, né? Conhecimento sobre aquilo. E vocês vão ter, e por exemplo, essa é uma aula já na primeira semana, informações sobre técnicas em si, para estudar para um concurso, para se preparar para um concurso. São N coisas. Eu trouxe aí alguns exemplos, mas a palestra, na verdade, é só sobre isso, e eu acho que tem 4 vezes mais, então, aí, ou pelo menos 3 vezes mais. Por exemplo, vamos conversar sobre o edital, a importância do edital, o que vê no edital, sobre o ambiente de estudo, o ambiente de estudo de vocês em casa, como é que vocês devem se preparar, etc. Sobre sono, como lidar com o sono, o que fazer quando você está com sono, sobre horas de lazer, sobre os métodos de estudo. E eu não vou adiantar nada propositadamente, porque isso é conteúdo do curso, claro. Sobre a grande questão, trabalhar ou não trabalhar enquanto se está estudando para concurso público. O rodízio de matérias, como fazer, que o Vale já deu uma pincelada hoje. A velocidade, né, Vale? A gente até conversava quando voltava de São Paulo. A pergunta que a gente mais ouve do concurseiro: quantas horas por dia você estudava? Vamos falar isso. Vamos falar até de alimentação. Vamos falar de outras coisas. E vamos falar também do TIC. TIC é uma das coisas que mais atrapalha o concurseiro hoje em dia. O que é TIC? TV, internet e celular. Para só ficar em um, vamos falar do celular. Vamos falar do WhatsApp? No meu tempo de concurseiro, eu ainda não tinha WhatsApp. Ainda bem, porque se fosse hoje, eu teria que ter uma estratégia para lidar com o WhatsApp. E vocês vão ter que ter isso. Por quê? Porque o WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima. O que o curso da gente foi beneficiado com o WhatsApp, né? Aquele nosso grupinho. Só que, como toda ferramenta poderosa, ela exige cuidado na hora de ser manuseada. Uma serra elétrica exige cuidado ao ser manuseada. Uma arma laser exige cuidado ao ser manuseada. As mulheres exigem cuidado ao ser manuseadas.
São ferramentas poderosas. E o WhatsApp é isso. Vocês têm que ter jeito de lidar com ele, para que ele trabalhe a seu favor. E aí eu vou aproveitar para mostrar uma outra característica do ATC, que a gente vai estar sempre usando recursos audiovisuais para vocês. Bom, esse foi um exemplo de coisas que a gente vai trazer para vocês. Eu acho que a minha parte, por enquanto, tá bom. Passa aí, vai. Sim. Daqui a pouco eu vou. E agora eu volto para falar um pouco sobre coaching. O que vem a ser coaching? Muitas das pessoas que vieram aqui durante a semana, eu estou de férias, eu pude recebê-los aqui para fazer algumas matrículas, e eu conversei o que vem a ser coaching. As pessoas já chegaram à conclusão que coaching não é técnica. As pessoas, não, eu vou para o curso, para o ATC, porque lá tem coaching, pensando que era técnica, mas coaching não é técnica. Coaching vai além disso. E eu começo com uma historiazinha, as que muita gente conhece. Eu estava conversando com a esposa do Thales, eu fui exatamente no ponto. E a historiazinha é a seguinte: um discípulo chegou para o mestre e falou assim: mestre, eu não bebo, eu não fumo, e eu não... deixa eu falar. Será que eu vou ter uma vida longa? Aí o mestre falou assim: olha, vida longa eu não sei se você vai ter, mas que vai parecer longa, vai. Então, veja, isso é coaching. Gente, se ele se predispôs a ter um caminho espiritual, ele tem que ter prazer naquele caminho espiritual. E nós não somos só intelecto, nós somos intelecto, emoção e instinto. Então, nós temos que fazer com que esses instintos, essa emoção e esse intelecto vão na mesma direção. Muitas vezes a gente está sentado para estudar e fica lá: ai, meu Deus do céu, será que eu vou passar? Ai, que peso. Não é? Ou senão, aquele primo que já passou, eu sou... já passei já, olha, você está estudando ainda? Caramba. E no Natal? Não é? Eu sempre falo isso em sala de aula, no Natal. E aí, está estudando? Marluce, você está estudando ainda, Marluce? Nossa! Cara, quanto você está estudando? Aí ela, por dentro, ela está xingando a pessoa, né? 3 anos. Nossa, uma amiga minha passou para a presidência dos Estados Unidos no primeiro concurso. Sempre é assim, né? Tem um cara assim que fala assim para botar para baixo. Então, como nós vamos lidar com toda essa pressão? Como nós vamos lidar com essa emoção? Veja, a gente tendo uma ciência, nós temos um reconhecimento das nossas emoções, dos nossos instintos, nós podemos, através do coaching, fazer um acordo com vocês, para vocês lidarem com isso, para chegar a um objetivo. Não é? O objetivo nosso aqui é o concurso público. Mas pode ser que algo dentro de vocês esteja tão pesado, que a gente precisa de algo além. Né? Isso é o life coaching, que aí o Marcial vai falar, ou o Luiz Vale, eles vão falar. Então, nós vamos lidar com esse aspecto emocional. Mas veja, isso é psicologia? Não. Isso daí é lidar com objetivos. Se a pessoa tiver com um problema muito sério e que ela não consiga transbordar para alcançar o objetivo, nós temos sim também na equipe, nós vamos falar depois, uma psicóloga para isso. Né? Aí a pessoa tem que fazer uma depuração mesmo nela própria, para verificar o que aconteceu, para alcançar aquele objetivo. Então, em suma, coaching é isso. Nós vamos lidar com vocês. Imagina uma pessoa que quer parar de fumar. Aí fala assim: alguém aqui fuma? Ninguém fuma. Que beleza. Que beleza, que beleza. Imagina que uma pessoa fuma. Aí você fala assim: rapaz, você sabia que fumar mata aos poucos? Aí a resposta do fumante é essa, assim, clara, assim: graças a Deus, eu não quero morrer rápido. Então ele fala assim: então, o senhor sabe que cigarro faz mal? Sei. Você quer parar de fumar? Quero. Você consegue? Não. Por quê?
Então, o coaching trabalha muito isso, né? Aquilo que a pessoa quer fazer, mas não consegue. Então, o coaching, ele vai trabalhar esses maus hábitos que vocês possuem e que estão atrapalhando o caminho de vocês na aprovação do concurso público. Então, vocês estão vendo que nós fechamos o que é o ATC? Aula, técnica para estudar e coaching. Meus amigos, se não for agora, não vai mais. Mas vai sim, porque vocês vão entrar aqui e vão passar. Agora, quem vai falar vai ser o... Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu vejo que pessoas passaram na minha vida, momentos difíceis passaram na minha vida, e pessoas falaram, você não vai conseguir. E eu sempre, dentro de mim, no meu inconsciente, falava, eu vou conseguir, eu vou fazer. Mas como é que você vai passar no concurso na faculdade ainda? O pessoal está estudando há 3 anos, você não vai passar. Eu falei, eu vou passar. Você vai ver que quando eu terminar a faculdade, eu vou passar. E eu consegui fazer porque eu acreditava em mim, apesar de outras pessoas não acreditarem. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova no Piauí, eu estava no 4º semestre, procurador do Estado. E aí eu cheguei, estava lá no transfer e tudo, e aí o pessoal olhava para mim com indiferença, assim, né? Aí terminou a prova, entrei no transfer, sentei, e eu lembro que tinha uma questão de empresarial que eu me amarrava em empresarial. Aí o pessoal discutindo, essa. Aí eu sei isso aí, mas eu não posso falar, porque senão os caras vão me dar um... Aí eu falei, vocês não acham que é a B, não? Aí todo mundo, cala a boca, tu tá no 4º semestre, não sabe de nada, tá querendo dar palpite aqui. Aí eu falei, tá bom, então. Quando saiu o gabarito, era B mesmo. Aí, porque eu acreditava em mim. Eu tinha pessoas também que, apesar de, no meio do caminho, me desestimularem, eu acreditava em mim. E eu acreditava no meu potencial e eu sabia que eu podia explorar esse potencial ao máximo. E eu sei que cada um de vocês tem um potencial enorme, transformador, e vocês vão conseguir isso. Tá? Não é ferramenta de ilusão, não. É ferramenta de transformação, de concretização. Vocês conseguem, vocês são capazes. Eu já vi muita gente se transformar, eu já passei por situações em que eu vi pessoas, e eu vou contar essa história rapidinho. Eu tinha uma amiga na faculdade não, era amiga, mas era amiga de uma amiga minha da faculdade, que estudava na faculdade que o pessoal não achava legal. E aí todo mundo falava, caramba, aquela menina é muito burra, velho. Caramba, ela é muito idiota, não sabe de nada direito, não sei o quê. Eu falava, pô, não é assim, você não pode tratar uma pessoa assim. E eu sempre conversava com ela, não, mas quando eu me formar, eu quero ser procurador do Estado. Eu falei, pô, que legal, você consegue. E ela ia, não sei o quê, e terminou a faculdade, a galera, tá vendo aí, não sabe de nada. E passava um ano, ela estudando, não saía às vezes, mas tem lazer importante para falar disso. E passou 2 anos, e 2 anos e meio... um amigo meu chega para mim, bate assim no meu ombro e fala, Luiz, o que foi? Você sabe fulaninha? Eu falei, isso aí. Passou em primeiro lugar procuradora do Estado. Caraca, aquela menina é muito boa. Eu falei, ela não era muito burra. Ela acreditou no potencial que ela tinha e transformou o potencial. Tem gente que tem muito isso. Eu converso com pessoas e trabalho com pessoas e vejo que as pessoas falam, caramba, eu sou muito burro. Você não é muito burro. Você não é idiota, você não tem pouco conhecimento, você consegue, sim, se você quiser. Tá? Agora, isso muito depende de você acreditar em você mesmo. Não adianta eu acreditar em vocês, o Yuli acreditar em vocês, o Marcial acreditar em vocês, se vocês não utilizarem isso como ferramenta de transformação pessoal. Isso tem muito a ver com o coaching. E para que a gente pudesse passar o melhor do coaching para vocês, eu vou falar só um pouquinho, a gente buscou a melhor certificação de coaching do Brasil. Nós fizemos um curso em São Paulo, viajamos e fizemos uma formação de coaching em São Paulo pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que tem várias outras certificações internacionais, tá? Europeia, americana. E nós fizemos esse treinamento justamente para passar para vocês, efetivamente, o que é o coach e como utilizar as ferramentas do coach. Por isso que a gente se aprofundou, compramos milhares de livros, estamos lendo, lemos já, e a gente buscou se qualificar ao máximo para passar para vocês isso que é extremamente transformador e momentos únicos que nós vivemos também no curso. Tá? O Yuli falou para vocês um pouquinho do que é coach. Pô, muita gente fica, e é uma coisa nova ainda, o que é coach? O Yuri explicou um pouquinho, mas coach nada mais é
do que uma ferramenta de transformação pessoal. Qual é o papel do coach? É mostrar ou despertar no coach a consciência de que ele tem potencialidades, que ele tem alguns sabotadores, que são coisas que a gente fica lá, eu sou burro. Está lá no inconsciente, que a gente chama de self 1 e self 2. Self 1 é o consciente da nossa mente, self 2 é o inconsciente. Está lá no nosso inconsciente. Por mais que a gente estude, pare, se dedique, quando chegar lá na frente a gente não vai conseguir. Por quê? Porque no nosso consciente a gente tem um limitador. E o coach é essa ferramenta de desenvolvimento pessoal, que vai fazer você desenvolver as suas potencialidades e explorar ou excluir da sua vida os sabotadores. Isso através de um acompanhamento individual. E coach também é resultado. Coach parte de início, meio e fim. O coach chega, eu quero passar no concurso para juiz. E você vai falar, você vai conseguir e vai trabalhando isso por você. Também com o quê? Com autoconhecimento. Muita gente, ou a maioria das pessoas, não se conhece. Você tem que conhecer você mesmo para poder se trabalhar e conseguir os seus objetivos, né? Às vezes, a gente fica preso no passado, né? E um medo que a gente teve ou tem antes, e a gente relembra, passa a ser um novo medo e um novo momento de sofrimento. Então, a gente precisa transformar os nossos momentos passados e ruins em momentos de alavanca. A gente precisa ressignificar esses momentos, trazer um significado novo e dali alavancar. Tá? Então é preciso que a gente faça isso. E, gente, pessoas inteligentes a gente vê em todo lugar. Tá? Ter aula a gente tem em todo lugar. Mas ter uma ferramenta que proporciona para você o seu desenvolvimento pessoal, para que você exclua esses limitadores e possa alcançar o seu objetivo, isso você tem aqui. Tá? Não por uma questão de marketing, mas a gente, mais do que tudo, a gente acredita nas pessoas e a gente faz as coisas com amor mesmo. Tá? Porque eu converso com as pessoas de noite, tiro dúvida quando é preciso, quando eu termino a minha aula, eu sento na faculdade e falo para o pessoal, estou à disposição, pode sentar, tirar dúvida, está com algum problema em casa, eu falo para meus alunos, eu até falo para a galera assim, você está com algum problema em casa? Está precisando de alguma coisa? Você não tem dinheiro para comprar livro? Fala comigo. Eu compro um livro para você, eu imprimo uma xerox para você, eu dou um material para você, mas eu quero que você cresça. Se você quiser, os meus alunos que querem, tem tudo. Os que não querem, não adianta porque eles não querem se transformar. Eu nunca vou desistir, mas eu sempre vou buscar esse elemento transformador. Então a gente faz isso com amor mesmo e com dedicação. E o coach, eu me identifiquei muito com o coach porque essa ferramenta é extremamente transformadora. Eu descobri coisas em mim que eu não sabia. Tá? Eu me coloquei fora de mim e falei, pô, esse sou eu. E era eu. E tinha coisas que eu precisava mudar. Como é que funciona o coach do ATC? Vamos lá, o Yuli falou um pouquinho, tem vários tipos de coach. Se vocês pesquisarem aí, existem várias vias do coach. Existe o self-coach, que tem muito a ver com a transformação pessoal, tá? Com a ferramenta de mudança pessoal. Existe o business coaching, que serve para as empresas, tá? Como ferramenta de transformação do ambiente. Existem vários tipos de coach. Só que nós pensamos num coach diferente, tá? E a gente, quando propôs essa ideia, quando a gente estava conversando com o pessoal do IBC em São Paulo, o pessoal falou, porra, negócio interessante que vocês estão propondo, e eu não conheço nada assim. E a gente falou, a gente quer fazer isso. E o que a gente quer fazer? A gente quer ter um coach jurídico. Um coach jurídico, trazer essa ferramenta de transformação pessoal, essa ferramenta para que vocês alcancem seus objetivos dentro de uma sistemática jurídica e aplicando isso para concurso também. Então, a gente quer trazer uma nova via do coach, que é o coach jurídico, que é um coach único. E nesse coach único, a gente já desenvolveu e teve a possibilidade de conversar sobre várias ferramentas que a gente pode utilizar para diferenciar o coach do ATC. Tá? O coach ele tem muito a ver com psicologia positiva, tá? Você tem que ver intenção positiva em tudo que acontece na sua vida, para utilizar isso como mola propulsora. Tem gente que fala, meu Deus do céu, fui reprovado. Acabou o mundo para aquela pessoa. Ela não consegue mais desenvolver o estudo. Quando acontece isso comigo, eu fui reprovado, eu falo, eu fui reprovado, eu tenho a possibilidade de estudar mais, me especializar melhor para conseguir o meu objetivo.
Então, eu vou chegar onde eu quero muito mais forte do que eu chegaria se tivesse passado da primeira vez. E tem gente que não consegue trazer ou transformar isso, ou ressignificar isso. O coach tem a ver com programação neurolinguística, tá? Com tudo que você pode usar ou potencializar na sua mente que você nem sabe que você tem. Eu descobri coisas que eu posso fazer que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer verdadeiramente, tá? E a gente vai fazer isso melhor, individualmente. Vocês vão ter uma ferramenta, um coach individual. Depois o Marcel vai falar quanto isso é importante também para a aprovação. Mas nossa especialização do coach em si, dessa ferramenta, o que nós nos propusemos a fazer? A estruturar a turma em equipes, tá? Como o Marcel falou, são 10 alunos por coach ou por treinador, digamos assim, e esses alunos serão acompanhados individualmente por nós. E terão sessões também individuais dentro do cronograma. O indivíduo vai ter um horário, vocês vão ter um horário para sentar com a gente e a gente acompanhar. O coach acaba por ali, terminou a sessão e depois nada, não. Vocês vão ter o nosso acompanhamento diário com vocês. Tá? Então, a gente vai separar em equipes, vai distribuir em 10 alunos por equipe e faremos alguns trabalhos individuais e, em algumas situações, quando for preciso, até porque o coach também trabalha com perfil comportamental. Tem gente que fala assim, eu não consigo aprender. Aplica a ferramenta do coach, você descobre como é que o indivíduo aprende mais. Se ele é mais visual, se ele é mais auditivo, se ele consegue só entender sentindo ou vivenciando aquele momento. E às vezes, isso interfere o quê? Na metodologia de ensino. Tá? Tem professores que chegam, falam, tem aluno que não aprende nada. Por quê? Porque o cara consegue aprender vendo às vezes. Ou sentindo, trazendo um exemplo para ele que ele possa concretizar isso dentro de si. Tá? Eu lembro que uma vez eu estava dando aula, o aluno não conseguia entender de jeito nenhum o que eu estava explicando. Um negócio extremamente difícil. E aí eu peguei a vida dele, trouxe para o direito e dei um exemplo. Na hora ele falou, é isso. Eu falei, é isso. Então é muito fácil. Eu falei, Mas você precisa conhecer o indivíduo para que eu possa chegar a ter esse grau de conhecimento. É esse desenvolvimento que a gente quer, que a gente propôs. Vamos ter um sorteio para dividir as equipes, para preservação do princípio da isonomia, tá? Para que não tenha nenhum favorecimento, impessoalidade total em seu último grau. Como eu já falei, nós temos o coach, vai ter momentos isolados com cada um de vocês. Tá? Tem gente, eu sei, que não tem essa possibilidade de se abrir em grupo, de expor as coisas para o outro, precisa sentar olho a olho com o professor, ter um momento particular e falar, professor, eu estou com dificuldade. Eu tive aluno que falou, professor, é o seguinte, eu tenho até vontade de aprender, mas isso foi a minha primeira experiência como professor. Eu comecei a dar aula com 17 anos, faz 10 anos, hoje eu tenho 27, e eu comecei a dar aula de história e fui dar aula num colégio público. Dar aula lá e um aluno falou para mim, professor, eu quero aprender, eu tenho vontade. Eu vejo lá em casa, ninguém conseguiu progredir, minha mãe, meu pai, mas eu quero aprender mesmo. Aí eu falei, senta aqui então, qual é o seu problema? Ele falou, professor, o problema é que eu não consigo aprender com fome. E eu tenho muito, lá em casa não tenho o que comer, e eu não consigo aprender com fome. Eu falei, tá bom então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma cesta básica pro pessoal na sua casa, vou te acompanhar quando você precisar de alguma coisa também, e vou te dar as apostilas que eu tinha do meu curso, que eu estudei num colégio muito bom em Fortaleza, graças a Deus, e vou te dar as apostilas que eu tenho. Eu não rasguei minhas apostilas, eu guardei porque eu queria dar para alguém. E dei para essa pessoa. E hoje essa pessoa conseguiu passar no vestibular de universidade pública para pedagogia, e até hoje ela me agradece. Não pelo fato de eu ter feito aquilo de uma forma, não, mas pelo fato de ter encarado aquela pessoa como pessoa mesmo, e de ter acompanhado. Então, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua vivência, cada um está em casa, sabe as suas particularidades e o seu problema. E um professor, qual o objetivo do professor? Chegar, dar aula, eu dei aula em cursos em Brasília, por exemplo, uma turma de 190 pessoas. Tá? E eu chegava lá, o meu objetivo era chegar, transmitir a aula, dava aula de empresarial nessa época,
E pronto, ia embora, dava 5 horas de aula, ia para casa. Mas não, eu não conhecia cada uma das pessoas, fora aquelas que vinham me procurar. E a gente, com 30 pessoas, a gente consegue fazer isso. Tá? E nós vamos utilizar várias ferramentas, não só do coach em si, mas ferramentas que a gente também pensou para vocês, que a gente pode utilizar. A gente vai traçar perfil comportamental, formas de conhecimento, análise, você vai efetivamente se conhecer mais e como você pode aprender. E como você pode saber que você não tem esses limitadores. Isso é coisa que está no seu inconsciente, você fala, eu não posso aprender. Tem gente que fala, eu não consigo aprender isso. Direito civil é horrível. Desculpa o termo, é uma merda de direito civil. Tem muita coisa. Mas aí você, depois que você fala isso, você senta na cadeira e vai estudar o quê? Direito civil. Você vai aprender alguma coisa? Obviamente você vai ter uma dificuldade muito grande. Ah, não consigo estudar em ambiente com barulho. Eu tinha muito isso às vezes. Não consigo estudar em ambiente com barulho. Eu vou estudar em ambiente com barulho. Tem barulho, eu vou estudar. Comecei a estudar. Ambiente com barulho, com o tempo eu fui conseguindo. Hoje, se você me colocar ali atrás, com todo mundo falando e alguém dando a palestra, eu leio um livro. Tá? Porque eu fui trabalhando isso dentro de mim. Isso são questões que vocês vão trabalhar dentro de vocês no nosso curso também. Tá? Pode passar aí. E aí agora eu passo a falar. Só antes disso, a gente falou muito de exemplos de situações. Eu queria, porque essa pessoa é muito especial e ela confiou em mim e no meu trabalho também, porque assim como Yuri e Marcial, eu também já fiz coaching com outras pessoas, já fui coach e já tive várias oportunidades de fazer isso. Mas essa pessoa acreditou muito no meu trabalho, na minha pessoa. E eu queria chamar ela aqui só para dar uma palavrinha para vocês, para falar um pouquinho do que ela vivenciou nesse trabalho. Karine, você pode vir aqui, por favor? Deixa eu parar de chorar um pouquinho. Ai, obrigada. Na verdade, o Luiz é que acreditou em mim. Quando a gente conheceu o Luiz no cursinho que ele fez, foi da equipe 1, né, que a gente tinha falado antes, ele era só o professor. Estava lá na frente, quando ele entrou, eu olhei, rapaz, esse menino é mais novo que eu. Até que esse menino sabe mesmo, assim, e ele foi ensinar logo processo civil, que eu odeio. Odiava. Aí eu disse, eu não vou aprender nada, esse menino é muito novo, vai saber dar aula nada. E daí o Luiz começou a falar, caramba, como é que esse menino tão novo sabe tanto, meu Deus do céu. E aí quando ele falou que era procurador do estado, eu, menino, esse menino novo assim, já é procurador, eu fiquei pensando, imaginando como era que ele podia saber tanto. E aí o Luiz, durante o curso, ele foi se revelando um amigo. Acabou o curso, que era para a fase objetiva de procurador do município daqui, a gente fez a prova, e para minha surpresa, ele, de boa, assim, de boa vontade mesmo, sem cobrar nada, porque o Luiz, eu não conheço ninguém que gosta realmente de estudar e de ensinar. Primeira pessoa. Eu estudo porque eu quero passar, ele estuda porque ele gosta, e ele ensina de boa vontade, porque ele quer que você faça de todo jeito. Foi lá em casa, ficou ensinando a mim e a Sheila, amiga minha, que agora esposa dele, né, vai ser esposa dele. E aí o Luiz ficava fim de semana indo lá para casa para ensinar a gente. Ele tinha obrigação nenhuma, estava perdendo o tempo dele de estar em praia, show, fazendo qualquer coisa. Eu não, estava estudando porque eu tenho que fazer o concurso, né, tem que fazer a segunda fase. E aí o Luiz lá, Luiz, eu não vou saber não fazer porque eu não tenho um AB, mas eu não advogo, não sei fazer peça. Ele, cale a boca, você vai passar. Eu disse, eu não vou conseguir. Ele, você vai conseguir. Aí ele trouxe peça, trouxe coisa, trouxe livro, emprestou o livro pra gente, e aí ficava no meu pé, você vai conseguir, olha, você vai fazer peça, na semana que vem eu vou fazer sua peça. Eu, caramba, como é que eu vou fazer uma peça? E aí de tanto Luiz ficar no meu pé, encheu o saco mesmo. Nem que eu passei na prova discursiva, caramba, eu consegui fazer uma peça. Não fiquei entre os primeiros colocados, né? Ainda não fui nomeada, espero que um dia eu seja, né? Vamos ver, tô na fila aí esperando. Mas eu fiquei super feliz com aquela vitória, que eu não imaginava que eu ia conseguir fazer uma peça e a minha peça levar uma nota boa e foi uma nota boa a minha nota.
E daí eu continuei a amizade com o Luiz, continuei a amizade com a Sheila, e agora fui fazer... E outra coisa que o Luiz me ajudou muito, porque até essa prova de procurador do município, eu nunca fazia esses concursos maiores, né? Eu não vou fazer esse concurso aí, porque esse concurso é só pra gente que tá muito à frente de mim. Eu não vou passar em concurso de juiz, essas coisas nada. E aí quando eu conheci o Luiz, não, Luiz, você consegue, vai caindo, você consegue, estuda e você vai passar. Eu disse, rapaz, eu vou fazer essas inscrições, vou fazer esses concursos aí, vai que eu passo. E daí que eu passei, não cheguei ainda, tô quase, tô no caminho. Mas passei na primeira fase de juiz de Pernambuco, fui fazer a dissertativa, fui fazer a prova de sentença. Tudo, Luiz, você vai passar, eu vou conseguir. Infelizmente perdi na sentença, mas aí agora já passei em outra de juiz federal, fui fazer a sentença, estou esperando o resultado. E agora esse ano tive a felicidade de chegar para ir para a oral, né? Passei na prova objetiva de procurador federal. Eu disse, rapaz, eu acho que parece que eu vou conseguir. E aí foi, estudando até o que o Luiz me deu. Eu nunca fiz peça, mas eu vou estudar, eu vou conseguir. O Luiz disse que eu vou conseguir, então não devo ser tão burra, né? Vamos lá. E aí comecei a estudar, estudando. Consegui passar na subjetiva de procurador federal. Caramba, velho, passei na subjetiva. Quando eu vi meu nome, vou para oral do procurador federal. Digo, eu vou para oral do procurador federal. Eu não acredito num negócio desse. Quando eu liguei para o Luiz, eu sabia que você ia passar. Eu comecei a saber que ia passar, que eu não estava acreditando, nem eu estava acreditando. E aí ele me chamou, eu vou me preparar, e você vai passar na oral. Luiz, eu não vou conseguir. Ele, Karine, você é extrovertida, você vai conseguir. Eu digo, sou extrovertida para falar com qualquer pessoa, mas para falar com uma pessoa que vai me dar nota, eu não sou. E aí o Luiz foi lá em casa, dia de sábado, ele com a noiva, e ficou lá. E começou fazendo pergunta a mim como se ele fosse examinador. Aí ele, Karine, você está mexendo demais no cabelo. Você não pode ficar olhando para o chão. Pare de fazer assim, que parece que você está querendo me bater. E aí ele foi começando dizendo tudo que eu estava fazendo de errado. Você está fazendo isso errado, está fazendo isso errado, está fazendo isso errado. Lembre que prova oral, além do conteúdo, tem a simpatia também dos examinadores. Não chegue lá querendo ser boçal, querendo saber mais do que eles. Mas também não vá rastejar no chão. Você também não é, você é gente. Você é igual a eles, como enquanto gente. E aí eu fui escutando isso. A primeira teste que ele fez comigo prova oral foi uma negação, né? Saiu muito mal. Aí ele disse, não, mas daqui a uma semana você vai no meu escritório à noite e eu vou lhe arruir de novo. E aí na segunda vez, quando ele me arruiu, caramba, eu acho que eu vou passar. Eu tô com confiança, porque da primeira vez que eu fiz eu achava que não tinha chance, né? E daí da segunda vez, depois que eu fui prestando atenção no que o Luiz foi falando, eu digo, rapaz, eu acho que eu consigo, né? Não tá tão ruim não, assim. Então, eu acho que eu vai. Comprei a passagem, fui para Brasília. E aí, antes da prova, deu aquela vontade de sair correndo, sabe? Você, não sei se alguém aqui já fez, né? Tem gente aqui que já fez, mas pra mim foi muito difícil. Dava vontade de sair correndo. E quando deu aquela vontade de chorar e sair de lá da sala, aí eu lembrei do Luiz. Rapaz, o Luiz acreditou tanto em mim. Eu vou conseguir, eu não vou arregar agora, não vou. E aí eu fui, né? Tinha um outro amigo meu lá, quando ele viu que eu estava esmorecendo, ele, você não vai inventar de chorar, senão você vai borrar sua maquiagem. Aí eu não chorei e entrei na sala. E aí ele falou, fala o seu nome. Quando eu fui falar meu nome, eu gaguejei o meu nome. Quando eu terminei de gaguejar o nome, eu disse, meu Deus, o Luiz disse era para ter confiança, que eu vou conseguir. Me acalmei e aí comecei a responder as perguntas dos examinadores. E não é que eu passei. Graças a Deus eu passei, graças ao Luiz. E eu tenho que agradecer muito, porque se não fosse o Luiz, de ter acreditado em mim, ter feito esse pouquinho de autoestima que eu não tinha, eu não tinha metido a cara e feito inscrição e fazer prova, não tinha isso. E além do mais, ele acreditou em mim e disse, não, perdeu o fim de semana dele, perdeu o tempo dele para me ensinar. E hoje eu só tenho muito a agradecer ao Luiz. E eu vou participar da primeira turma, porque eu ainda estou verde. Passei na oral, ainda não fiquei nos primeiros colocados, né? E vou continuar a fazer concurso. E eu vou passar. Vou mostrar que você está certo.
Mas, pessoal, não ter palavras, mas isso é o que eu gosto de fazer. Então, o que emociona sai da alma. Eu tô com a sensação que depois de agora eu não preciso falar mais nada. Todo mundo se emocionou. Pô, gente, mas o coaching é isso aí. Essas palavras aí que a gente escolheu tem tudo a ver com o coaching. Liga-se diretamente ao coaching. Eu sou uma pessoa cética por natureza, com a cabeça muito. E eu sempre olho com desconfiança no primeiro dia do curso de coaching lá. Eu até falei pro Yuli uma piada que mais pra frente eu falo pra vocês. Só para quem for aluno. Mas a ferramenta é de fato poderosíssima. Por quê? Porque ela vai além disso que vocês podem estar pensando de apenas dicas ou macetes, né? Isso aí está até mais para a técnica. Aliás, está na técnica. O coach ele envolve, na verdade, e tem uma palavrinha ali, uma filosofia de vida. Ele envolve uma mudança no indivíduo, né? De uma forma que o coach, que é o treinador, com o coachee, que é o treinando, o cliente, eles, num acordo de parceria, por isso aquelas mãozinhas ali no meio, num acordo de parceria, de confiança. Doutora Zaira é psicóloga formada de profissão. Olha aí, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Alagoas, além de especialista em psicologia clínica e saúde mental, psicóloga clínica de orientação psicanalítica. Até fico me perguntando quando essa menina crescer, onde é que ela vai chegar? A Zaira é uma profissional com quase 10 anos no mercado, não é nenhuma novata na profissão. Apesar de ser efetivamente uma menina. E a gente conversou, mostrei para ela qual era a proposta e a gente conseguiu chegar num valor que eu tenho até vergonha de falar e não vou falar até, porque o aluno ATC que precisar também desse apoio, ele vai ter um preço do pacote, né, a sessão, imbatível no mercado. Eu faço um desafio a vocês a procurar um especialista com esse gabarito e ver o preço da sessão que a gente conseguiu para vocês. Daí você quer dar uma palavra aí? Breve. Bom dia, né? Depois de tantas emoções, eu acho que entrei na hora certa, não foi? Depois que ficou todo mundo, eu bem assim, poxa, bem agora vai ser, na hora que todo mundo ficou bem emocionado pelo relato, né? Assim, o que eu queria dizer pra vocês, eu acho que o projeto parece perfeito. Então assim, eu fiquei até pensando, vendo a apresentação de vocês, que o Marcelo já tinha falado, fala alguma coisa, né? E eu fiquei pensando o que eu iria dizer. E hoje, vendo a apresentação completa, que eu já tinha visto uma parte, eu pensei, como é que eu vou entrar aí? Tá tudo tão perfeito, vão precisar de mim pra quê? Né? Mas aí depois de, você vai, claro, eu sei qual é o meu papel aqui, mas eu fiquei pensando assim, depois desse relato, Karine, não é isso? Karine? E eu fiquei pensando, como a relação é que transforma as coisas, né? Porque esse é o meu lugar. A psicoterapia, a psicologia, a psicanálise, como cada um queira, é uma relação diferente, uma relação de crença, de apostar nos potenciais das pessoas. E muitas vezes eles vão oferecer tudo isso para vocês, né? De uma forma técnica, com o objetivo delimitado, mas tem outras coisas na nossa própria história que nos bloqueiam mesmo, né? Freud dizia assim, que vontade é uma coisa, desejo é o que faz a gente se mover, é o que faz a gente conquistar. Então assim, primeiro a gente tem que descobrir quais são os nossos desejos mesmo, qual é o nosso objetivo, né? Como quando o Wagner fala que ele acreditou, e ele acreditou nele e acreditou no outro, é isso que transforma, é isso que eles vão fazer por vocês. E eu também estou aqui para colaborar com esse processo. E quando os sabotadores aparecerem, a gente sabe o que fazer, né? Ou ir lá na nossa história, revisitar as nossas dores e os nossos traumas, enfim, porque isso é conversa de psicólogo. Mas assim, para a gente desbloquear isso e permitir colher aquilo que a gente tem por direito, a gente merece. Tá certo? Assim, estou à disposição de vocês. Agradeço o convite, a confiança. Marcel, amigo de longas datas. E a gente está aqui para isso, para colaborar. Boa sorte e sucesso. De Nazaira falar, eu lembrei de Nietzsche aqui, né? O inimigo mais poderoso que você tem é você mesmo. Então, se você conseguir romper essas barreiras, você consegue ir além. Nietzsche falava trabalhar muito bem com isso. Eu lembrei de outra frase também que eu
Não sei se nem tem autor conhecido, mas é mais ou menos assim. Cuidado com o que você deseja, ele vai acabar acontecendo. O poder de acreditar onde você pode chegar. Bom, e aí a gente fechou. Vocês vão passar por esse sistema cíclico. Vão ser mais ou menos sempre 15 dias. Você vai ter uma bateria de aulas, vai ter uma parte técnica, especialmente na parte de resolução de questões, e o coaching para verificar os resultados, e aí a gente replaneja, de forma até, como o Yuli já mencionou, aquela teoria do Deming, né, que é um conhecido, famosíssimo gênio da administração norte-americano, teve muito trabalho durante especialmente durante a Segunda Guerra, nesse período de época, e de forma que a gente entre nesse ciclo. E com ele, devagar, pedra sobre pedra, a gente vai formando a base de vocês até deixar vocês prontos para qualquer aprovação que vocês desejarem. Bom, e como eu me falar de uma parte importante aí, que particularmente eu gosto, que eu já me auto-intitulei o diretor de arte do artesão. Você fala das mãos de artesão, mas não é tanto assim não, é só... A gente pensava Aliás, a gente pensava em slogan, na verdade, porque o nome já tem aula técnica e coaching, e às vezes me ficava a impressão de que ainda mais coisa escrita ali vai poluir um pouco. Mas aí, nesse processo de conhecer o coach, foi em São Paulo que veio essa ideia, a gente viu como o coach é poderoso. E tem um estalo, assim, caiu uma ficha, e o projeto da gente ficou muito claro. O que é que tem a ver o projeto da gente? O que é que ele quer? Tudo na vida é uma evolução, é um processo de evolução. Você parte de um lugar onde as pessoas já chegaram, tecnicamente se chama até estado da arte, e você agrega alguma coisa, e agrega mais. E com isso a humanidade vai evoluindo. Pense num celular, por exemplo. Os primeiros celulares analógicos, bateria desse tamanho, e depois o visual só era uma linha só, depois 2 linhas, depois era uma tela, o jogo da cobrinha, as mensagens de texto, e hoje tem essa ferramenta, touchscreen, internet, GPS. A indústria mostra isso, a evolução, você parte de um ponto onde a humanidade já chegou e agrega. E a gente percebeu isso. E olha, já foi o tempo de você cuspir aula na cara do aluno. E não se preocupar se ele aprendeu ou não aprendeu, ou se ele está tendo uma dificuldade particular. A gente tem que fazer uma virada no processo. Deixar de olhar apenas a parte do passar as aulas e começar a olhar o ser humano. O homem, sentido lato, no meio do processo. O homem como fator principal no aprendizado. A aula, ela vai estar ali naturalmente, mas o principal é o homem. E pensando nisso, a gente... vocês vão mostrar assim, eu ia dizer que a gente não ia encerrar a placa, mas vamos fazer o seguinte, eu posso mostrar ali e depois a gente encerra o banner? Porque... Todo mundo curioso já. Todo mundo curioso. Eu sabia que eles estavam aqui atrás de mim. E nesse processo, e o homem, é quase... Me veio uma linha, uma perspectiva histórica disso. É um renascentismo. É um renascentismo, um humanismo. O homem colocado no meio do processo de aprendizagem. E aí, nasce a ideia do ATC, onde nós cuidamos da sua aprovação e de você. Tchau.
Esse quadro vai ficar lá na sala de aula. Pra vocês lembrarem. Vocês lembrarem. Beleza. Vamos encerrar. Gente, eu gostaria de agradecer enormemente, a vocês que acreditaram no projeto, a vocês que no sábado de manhã se dispuseram a vir para cá, a vocês que ainda quando a coisa era um embrião, um grupo no Facebook, já diziam, quando é que começa? A gente não tem nem começado a divulgar. Isso foi fundamental para o processo, para a gente acreditar no processo como um todo. E, por favor, divulguem, né, essa proposta se vocês gostaram. Temos, evidentemente, várias pessoas especiais a agradecer. Eu estou, vou me permitir até não falar nominalmente, porque eu corro risco grande, porque eu vejo muitas pessoas queridas aqui de esquecer algum nome, mas eu acredito que vocês sentem dentro de vocês que isso é para vocês, né? Eu falo isso em nome dos três, porque cada um de nós vê rostos conhecidos aqui de grandes laços afetivos. Bom, mais do que agradecer, ter com vocês essa experiência única, e eu, além de agradecer, eu convido vocês a nos conhecerem melhor, a trabalharem dentro de vocês esses potenciais, e aos que vão ser nossos alunos, os que são nossos alunos, ou os que vieram porque tinham curiosidade de conhecer, saibam que a gente tem um imenso prazer em fazer o que a gente faz. E aí cada peça desse projeto foi montada meticulosamente, de forma muito detalhada, para que a gente pudesse atender de forma individualizada cada aluno que vai estar com a gente, cada ser especial que é o aluno que está do nosso lado. E eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, a atenção de vocês, terem nos ouvido, para a gente ter apresentado esse projeto que eu tenho certeza que é um projeto extremamente inovador, único, transformador. Inclusive, quando a gente falou com o pessoal de São Paulo, o Marcelo está falando do preço, que é ele que a gente tinha que falar, a gente conversou com o pessoal de São Paulo, falou, a gente está querendo montar um negócio assim, 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 e a gente vai cobrar tanto, cara. Estão malucos? Não, a gente tem que trazer ou dar acessibilidade a essas ferramentas. E é isso que a gente está trazendo. Inclusive, nós já temos entrevistas, né, pelo projeto, pela inovação mesmo da plataforma da ATC, que é uma plataforma única do Brasil, e vocês vão ser pioneiros nisso, e a gente vai dar o melhor de nós. Ou, na verdade, não vou dar o melhor de mim, não. Nós vamos dar além do melhor que nós podemos fazer, para que isso realmente, vocês saiam daqui falando, valeu a pena, ou vale a pena fazer o curso, vale a pena estar com a gente. Agradeço mais uma vez, um grande abraço, uma troca de energia constante com vocês, isso mudou minha manhã, e cada ação da nossa vida muda um passo lá na frente. Vivemos o agora e projetamos o futuro para que ele se concretize. Um abraço. E para terminar, gente, já vão quase 2 horas. Aos alunos que estão chegando, bem-vindos. Certamente vocês já perceberam que esse momento vai ser um momento bem mais prazeroso do que vocês pensam, fazer concurso público. E na sexta-feira da turma 1 nós já teremos o sorteio, e com certeza quem for do meu grupo, nós vamos ser os melhores, com certeza. Vamos ganhar com facilidade. Vai ser tranquilo. Eu vou revelar o perfil comportamental dele é de um gato. Aí vou fazer a comparação. É um tubarão, mas competidor. Então, olha, com certeza a minha equipe vai ganhar. Isso aí é certo. Eu vou ligar para vocês. Está estudando. Então vocês fiquem tranquilos que, olha, a minha equipe vai ser a melhor. Vamos fazer agora o sorteio, né, dos livros. Além de tudo isso que vocês viram, de sempre indo um pouquinho mais além, lembrando o Brock um pouquinho, a gente fez uma parceria com a Companhia dos Livros, tá? Então os nossos alunos serão descontos especiais na livraria. Tá? Além disso, além de tudo isso,
nós fechamos uma parceria com a antiga nossa livraria, que acompanha os livros agora, lá no Farol, meu amigo Fábio, inclusive que nos cedeu alguns exemplares para que a gente pudesse fazer o sorteio para vocês. E os alunos da TC, quando souberem que vocês são alunos da TC, terão uma atenção e desconto especial. Que é bom também, né? Desconto faz parte. Gente, a sala de aula, vocês sabem, a maioria sabe que está localizada neste prédio, a cobertura, no andar, no 908. A sala ainda está faltando alguns detalhes, né, um detalhe ou outro para finalizar, até porque a aula só começa na próxima sexta, mas se vocês quiserem, especialmente as pessoas que vieram logo no começo, e aí eu dou um agradecimento especial, porque eu, se tivesse vindo no começo, não tinha ar-condicionado, só tinha uma mesa, eu teria ficado desconfiado daquelas pessoas que acreditaram e pagaram, deram seus cheques, etc. E especialmente você, bom, convido a todos, em geral, a depois subirem lá na sala 908. Vai ter um coffee break. A gente vai ter um coffee end, porque até para vocês ficarem um pouco aqui, a gente trocar uma ideia, vocês falarem já, quem quiser fazer a matrícula, a Jana, super diligente, já está ali vários papéis aqui na mão. Como é que a gente vai fazer o sorteio, doutor Yuri? 12 livros. Qual vai ser o primeiro? Vamos decidir. Sim, vamos trazer o sorteio. Até os livros a gente teve cuidado de escolher com carinho, porque a gente escolheu o livro de cada disciplina, de cada professor. Então, tem um livro de processo civil, tem um livro de administrativo e tem um livro de processo penal. Do NUT, exatamente. E para os nossos alunos, que já são nossos alunos ou que vão ser nossos alunos, nós vamos sortear também 2 agendas jurídicas, tá? Que vem o CD, de legislação, enfim. Certo? Então vamos lá. Vamos dizer. Porque as agendas vão ser já para os alunos. Isso. Eu vou sugerir que a gente faça o sorteio no dia, primeira aula, e os livros hoje aqui. Pronto, então tá bom. Para Ok. liberar Então, vocês. Yuri, procedimentos. Quantas pessoas estão na lista? Com 72 alunos inscritos. 72? Bom, a gente está numa... Isso vai ser qual primeiro? Eu não tinha. Vamos fazer aquele jeito no celular? Vou fazer o seguinte, são 72 pessoas que estão aqui na lista. A gente podia ter feito... Vamos deixar ela participar, não suspeita. Sim, aí a gente estava na dúvida como fazer, etc. E a gente vai usar o celular, vai botar o cronômetro, disparar o cronômetro tem aqueles centésimos. E aí vou pedir para vocês parar. Né? E aí o número que for, se for 72 para lá, a gente considera de novo. Vamos ver. E aí fica uma coisa bem. Quem já jogou impressadinho em mesa de bar sabe do que eu estou falando. Bom, está disparado aqui. Vai valer só esses 2 últimos números. São os centésimos. Marluce, né? Eu lhe aperrei durante a apresentação. Não, só toque aí no Pará. 91, valeu. De novo. 36. Quem ganhou o livro do Processo civil, mandado de segurança individual e coletivo do Medina, comentários da lei 12.016. Felipe Costa. Felipe Costa, muito bem, vem aqui Não, mas se quiser, parabéns, Felipe. Você foi mais sortudo mesmo de processo, mas não fui. Aqui aproveita. Vamos pro próximo.
Livro de administrativo. Vocês viram que pro final vai ficar o mais importante, que é penal e processo penal. Pedir a nossa parceira aí, né? Aqui, ó. Parou, vamos lá. Não, você para. 40. Isabel e Nicole. Tudo bem. Nossa, deu bem, hein? Eu aqui no sábado. São 4 e tal, e eu trouxe o extra, então. Você sempre surpreendendo, olha. Mas deixa que o melhor O melhor final. O secundário, os administrativos. Quem é? Diga aí, eu já escolhi. Bota aqui. Meu primo, delegado em Sergipe, garantindo segurança aqui a todos os eventos. 10. Samia Caroline. Samia Caroline, ali. A Samia merece, porque teve uma hora que eu estava olhando para vocês e eu vi que ela puxou as palmas. Eu sou uma pessoa de coragem quando puxa as palmas. E por fim, o livro do Nude, a respeito, da organização criminosa, da lei nova. Vamos lá? Vou pedir minha namorada aqui, um curso especial. Não, sem ler. Aqui é. Não, 76 não dá. Vamos de novo. "28. Kile. É isso? Pessoal, muito obrigado. Bom dia para vocês e aguardamos vocês no nosso projeto. E espero que acreditem ainda mais a gente em nós, né, depois da nossa apresentação. Guardando essa transcrição.